Uma cidade onde o dinheiro fala alto, a diversão rola solta e gente bonita vive cada dia como se fosse o último. Agora imagine uma sombra escura descendo sobre o horizonte de Los Angeles. Brasas e cinzas começam a respingar do alto. De repente, o céu se abre e a ira de Deus se manifesta. Milhões de vidas são ceifadas em um instante. Já aconteceu antes. Gênesis, capítulo 19, versículos 24 e 25. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo vinda do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Muitos tentaram localizar no mapa essas famosas cidades do pecado. Na década de 1970, arqueólogos escavaram na região que hoje é a Jordânia 2 sítios de cidades abandonadas, que podem ter inspirado a lenda bíblica. Por volta de 1979, os arqueólogos sugeriram com muita hesitação que se existe algum fundo de verdade na história de Sodoma e Gomorra, talvez as ruínas de Bab Edra e Numeira estejam praticamente na sua origem. Houve época em que a cidade murada de Bab Edra situava-se sobre uma grande colina de onde se avistava a planície do Mar Morto. Hoje restam somente os escombros, mas o cemitério da cidade revela sua importância. Mohamed Najjar é arqueólogo e ex-dirigente do Departamento de Antiguidades jordaniano. O cemitério de Bab Edra é enorme e nem todas as tumbas foram escavadas. Mas os pesquisadores chegaram à conclusão de que temos aqui pelo menos 20.000 campas. Até hoje há ossos humanos espalhados pela paisagem. Os cemitérios enormes são uma indicação do tamanho da população da região. Portanto, estamos falando de uma área densamente povoada e isso é muito raro para a Jordânia da Era do Bronze. Bab Edra aparentemente era uma grande cidade para a época, com provavelmente uns 2.000 habitantes. Portanto, parece que Bab Edra era uma cidade bastante importante no seu tempo. Uma civilização próspera viveu aqui durante mais de 600 anos. Mas por volta de 2350 a.C., os portões da cidade foram lacrados às pressas e ela foi misteriosa e completamente abandonada. Ninguém sabe por quê. A apenas 13 quilômetros de distância, a cidade de Numeira também mostra sinais de uma desocupação repentina. Mas lá o motivo é claro. Aqui temos um depósito de cinzas de quase 60 centímetros de altura, inclusive algumas superfícies causadas pelo fogo. E sabemos que este depósito espesso de cinzas não pode ter sido provocado pelo uso de fogo doméstico, portanto foi um grande incêndio. Ao lado da torre de defesa da cidade, os arqueólogos encontraram outras provas do desastre. Restos humanos não enterrados. Estamos aqui ao lado da torre. Esqueletos foram encontrados nesta área e acreditamos que eram de pessoas que foram esmagadas quando a torre desabou. Elas ficaram encobertas pelo entulho. Os ossos esmagados revelam uma possível causa para o incêndio. Os ossos foram examinados pelo antropólogo físico. Sua conclusão foi de que essas pessoas foram esmagadas em um terremoto. Há 4.500 anos, um terremoto devastador atingiu Numeira. A torre de defesa e as muralhas da cidade desabaram e houve um incêndio enorme. Esse não foi o primeiro ou o último terremoto a aterrorizar as pessoas que viviam próximas do Mar Morto. Pequenos tremores ocorrem diariamente na região.
e aproximadamente a cada século há um de grandes proporções. O motivo pelo qual esta região é tão instável geologicamente é que ela fica sobre a junção de duas placas tectônicas, dois grandes pedaços da crosta terrestre. E nas proximidades do Mar Morto não é preciso procurar muito para encontrar o enxofre da história. Quanto ao uso da frase fogo e enxofre, a origem do fogo é bastante óbvia. Quanto ao enxofre, é exatamente isso. De forma que estamos falando de fogo e enxofre juntos. O enxofre, tanto na forma sólida quanto gasosa, ocorre naturalmente na região e é altamente inflamável. Quando a Bíblia fala de fogo e enxofre, o que ela está descrevendo é exatamente isto. Os antigos habitantes da região estavam familiarizados com esse tipo de pedra. E é por isso que ela é citada na Bíblia. Hoje em dia, nossas próprias catástrofes poderiam inspirar uma nova série de lendas escritas. E se as previsões estiverem corretas, cidades da Califórnia terão muito sobre o que escrever.